Bom, eu quero falar com os irmãos nesta noite, conversar com vocês a respeito de um memorial, pois o Senhor Jesus está declarando aqui que nós devemos realizar este momento em memória dele. E o que é um memorial na Bíblia? Um memorial na Bíblia significa um ato, objeto ou prática que serve para lembrar e tornar presente uma ação, promessa ou evento significativo relacionado a Deus ou ao seu povo. Não se trata apenas de uma recordação passiva, mas de uma rememoração que atualiza o evento, tornando-o relevante no presente e impactando o futuro. Este é o significado de um memorial na Bíblia. E eu queria voltar algumas páginas da Bíblia para falar de alguns memoriais que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 9, versículos 12 a 15. Se o Pedro puder colocar aí, eu queria ler aqui no telão mesmo, amados. Assim está escrito: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Eu estou citando o arco-íris porque o arco-íris foi uma aliança que Deus fez com o homem, quando Deus destruiu o povo através do dilúvio. A Bíblia diz que Deus prometeu a Noé que nunca mais ele destruiria a terra com água. E a prova viva disso é que ele deixou este sinal, ou seja, um memorial para todas as gerações, o arco-íris. E de vez em quando a gente passa, principalmente no período do inverno, das chuvas, a gente encontra o arco-íris. Nós podemos ver que é Deus fazendo nos lembrar de uma aliança perpétua que ele fez com o homem. Então, o primeiro memorial que nós encontramos na Bíblia se chama o Arco de Deus. Existe também um segundo, que eu pesquisando encontrei, está em Gênesis, capítulo de número 28, 2 versículos, o 18 e o 19, que fala de outro memorial que Deus deixou. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó teve uma experiência muito especial com Deus. A Bíblia diz que ele sonhou vendo uma escada, e essa escada, o topo dela era lá no céu, e ela começava na terra. E em seu sonho, Jacó, ele vê anjos subindo e descendo naquela escada. E quando ele acorda, ele diz: quão terrível este lugar. Na verdade, o Senhor estava aqui e eu não sabia. E tendo este sonho, ele faz aqui um memorial, coloca uma pedra e ele diz: este lugar se chamará Betel. E Betel significa casa de Deus. Casa de Deus desde o princípio. Está registrado em um memorial de Deus.
É por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite na casa de Deus, no templo que foi escolhido para nós adorarmos ao Senhor. É bem verdade que eu e você fomos escolhidos para ser templo e morada do Espírito Santo, mas nós vemos que está na memória do povo de Deus também, porque Israel ele vai representar uma nação santa, uma nação escolhida. Daqui a pouco Jacó vai se chamar Israel, o Israel de Deus, e ele tem esse memorial guardado de uma experiência que ele teve com Deus. Ele disse: esse lugar se chamará Betel, e Betel significa casa de Deus. Se estamos aqui reunidos nesta noite, na casa de Deus, sendo templo de Deus, sendo casa de Deus, é porque isso também está na memória de Deus, desde os princípios, desde os primórdios. Casa de Deus também faz parte de um memorial. O terceiro memorial que eu encontro na Bíblia está em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Este é muito importante, pois se trata do nome de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 15: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Quem não se lembra da história de Moisés? Ele teve dúvidas de seu chamado. Ele até quis se opor para com Deus, para não ir para o Egito libertar o povo de Israel. Mas o Senhor deu provas a Moisés. O Senhor Deus disse que estava com ele, apacentava Moisés, o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele vê em uma sarça ardente, uma sarça que estava ali no meio do deserto. Ele vê um fogo, e a Bíblia diz que aquela sarça ela ardia e não se consumia. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, o Senhor Deus diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Deus fala com ele e escolhe para ele ser o libertador de Israel, o homem que Deus, desde o seu nascimento, tinha livrado, desde o seu nascimento, tinha escolhido para que ele fosse um dia preparado para tirar a nação israelita da escravidão. Mas Moisés, quando foi ter com Faraó, ele pediu provas a Deus, e ele disse: Senhor, quando eu for me apresentar diante de Faraó, como é que eu vou chegar lá? Em que nome eu falarei? E o Senhor disse: Moisés, tu chega lá e diz: o eu sou me enviou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E este nome eu sou está também registrado como um memorial de Deus. O nome de Deus é eu sou. O nome de Jesus Cristo também ainda soa até hoje como eu sou também, porque ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida. Ele disse: eu sou a videira. Ele disse: eu sou amor. Ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este nome eu sou está no memorial dos filhos de Israel. Este nome eu sou está no memorial da igreja também. Está registrado na palavra de Deus que o nome de Deus também é um memorial para todas as gerações. E é o nome pelo qual nós cremos, é o nome a qual nós recorremos diante das lutas, diante das pelejas, diante das batalhas. Até o ateu, quando a coisa aperta para ele, ele diz: ai meu Deus, porque esse nome é poderoso. Este nome está acima de todos os nomes. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Esse nome é poderoso, e este nome é um memorial. Neste nome nós podemos confiar. No nome do Senhor nós podemos encontrar soluções para os nossos problemas. O nome de Deus é poderoso. Então está também no memorial o nome de Deus. Quarto memorial na Bíblia está registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Preste atenção.
Êxodo 12, versículo 14. Diz assim, ó: e este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações, fareis dele uma festa por ordenança eterna. Então existem alguns memoriais na Bíblia que significam celebrações ao Senhor. Nós sabemos que Deus, ele sempre gostou de festa, amados. Israel tinha pelo menos 3 principais festas que eles celebravam e estavam no memorial de Deus: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Eram as 3 principais festas que o povo de Israel celebrava ao Senhor. E isto estava em um memorial quando Deus disse que haveriam de festejar, que haveriam de celebrar as festas. E nós vemos na Bíblia cada festa um significado a Deus que o povo de Israel celebrava. Então o quarto memorial significa celebrações de festas ao Senhor. É o que nós viemos fazer nessa noite, nesse lugar. Você sabia disso? Nós viemos aqui fazer festa. Que festa nós estamos aqui nesta noite celebrando? Já caiu aí a sua ficha? O que é que você veio fazer aqui esta noite? Qual é a festa que nós estamos celebrando aqui esta noite? Diga comigo: a Páscoa. A Páscoa. E quem é a Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? É Jesus Cristo. Nós estamos aqui para celebrá-lo. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para cumprir esse memorial de celebrar a festa ao Senhor. Não há motivo nesta noite para a gente estar triste, preocupado, não. Nós estamos em festa. O mundo está em crise e nós estamos em Cristo. Sim ou não? Nós estamos fazendo festa, porque povo de Deus também faz festa. E nessa festa que nós celebramos, ninguém sai cansado, todo mundo sai feliz. Ninguém perde nada, todo mundo faz é ganhar. Nas festas do mundo, você entra lá com um bolso cheio de dinheiro, mas volta com o bolso vazio. Você entra lá lúcido e sai embriagado. Festa mudando é assim. Mas na festa espiritual, você sai feliz, você sai contente, você sai alimentado, você sai com a promessa, você sai com esperança, você sai mais feliz do que o que você chegou antes. Amém? Então vamos para o quinto memorial. Está em Números capítulo 10, versículo 10. Está na memória de Deus para o seu povo. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Está no memorial de Deus celebrar ofertas e comunhão. Quando eu falo de oferta, eu não estou falando da oferta que você apresenta aqui com um valor, com uma semente que você planta. Nós sabemos que antes de ofertar ao Senhor, com as nossas primícias, com a nossa fazenda, nós viemos também prestar oferta a Deus de um culto racional. Culto também é oferta, culto também é sacrifício. O apóstolo Paulo escreve dizendo: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está no memorial de Deus também, igreja. É um memorial. Tem que estar na nossa lembrança. Eu vou ao culto para ofertar ao Senhor o meu melhor, para dar a Ele as minhas primícias, para dar a Ele um culto racional. Faz parte de um memorial que está registrado na Bíblia. Em sexto lugar, outro memorial que nós encontramos, Números capítulo 16, versículo 40.
apresentar a Deus coisas santas. Escute, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. O Senhor escolheu uma tribo para que pudesse tomar conta das coisas santas. Somente a tribo de Levi podia tocar nos utensílios do tabernáculo. Somente os descendentes de Arão podiam acender fogo, incenso ao Senhor. Isso estava também no memorial de Deus, as coisas santas. E Deus também nos entregou coisas santas para a gente, por memorial, realizar aqui na terra. Isso também faz parte de um memorial a Deus, apresentar coisas santas a Deus, porque nós servimos a um Deus santo. Pedro disse em sua epístola: sede santos em toda a vossa maneira de viver. O culto a Deus é santo, a santa ceia é santa. Então viemos aqui para apresentar a Deus por memorial algo que é santo, e nós devemos buscar esta santidade a cada dia, para poder o nosso culto ser agradável a Deus, para poder Deus se agradar, de quando a igreja se reunir, o louvor flua e suba até o trono de Deus, as orações cheguem como incenso suave às narinas de Deus. Apresentar coisas santas está no memorial de Deus também. E o memorial é para a gente sempre lembrar. Em sétimo lugar, nós vemos outro memorial na Bíblia, 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que memorial importante esse aqui. Esse memorial que foi levantado por Samuel, pelo profeta Samuel, foi depois de uma batalha sobre os inimigos. Depois que eles venceram os filisteus, Samuel foi lá, colocou uma pedra e escreveu um memorial: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nas batalhas, nas pelejas da vida, nós devemos lembrar de que há um Deus que nos dá vitória, e está na memória de Deus lutar pelo seu povo, lutar as nossas batalhas conosco. Está no memorial de Deus. Nós devemos ver também aqui, vale a pena, o 8º memorial que eu encontrei na Bíblia, Josué capítulo 4, versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por... Quem está vendo? Por memorial aos filhos de Israel. Sabe o que foi que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. O Jordão se abriu também? Sim. O Jordão também se abriu para o povo passar. Mas aconteceu que o Senhor disse a Josué: olha, coloca 12 pedras no meio do Jordão, porque o Jordão vai se abrir e vai fechar. Mas para que sirva de memorial de que as águas pararam, para que as gerações futuras acreditem, vai estar lá 12 pedras edificadas no meio do Jordão, para a memória do povo de Israel, pelo milagre que aconteceu, porque as águas que desciam do rio Jordão, um dia elas também ficaram paradas para o povo passar. E isto serviu de memorial, pedras colocadas no meio do Jordão, que significavam as 12 tribos de Israel. E o Senhor ordenou a Josué que colocasse lá por memorial. Aqui tem um memorial aqui.
neste altar. Eu ganhei uma Bíblia de presente. Ali está a irmã Valdênia, foi ela que presenteou a igreja uma Bíblia. Nós estávamos em construção aqui. E eu disse, no dia da pedra fundamental, no dia da edificação do templo, eu vou colocar esta Bíblia. E na passagem de um ano para o outro, não lembro muito bem se foi de 2014 para 2015, os irmãos que estavam presentes no início da igreja, todos eles assinaram aquela Bíblia por memorial, para que aquela Bíblia fosse colocada aqui no altar do Senhor, como uma pedra edificada na casa de Deus. E aqui está, por memorial. Amém? Então, queridos, vamos aqui para o próximo, para a gente encerrar. Em 9º lugar, o povo de Israel fazia memorial até pelo temor ao Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Alguém lembrou do nome de Deus, eu sou, que ele disse lá para Moisés. Alguém temia este nome, e foi levantado aqui um memorial por temor ao Senhor. E por fim, em 10º lugar, o texto que nós lemos nos fala também de um memorial. Que memorial é este? Lucas capítulo 22, versículo 19, foi o texto que eu li, e diz assim: e tomando o pão, e tendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pois está diante de vós nesta noite o principal memorial para a igreja do Senhor. Lembrar da morte de Jesus Cristo, lembrar do seu sacrifício vicário, lembrar do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Lembrarmos nesta noite por memorial, trazemos à memória a ressurreição de Jesus, e com isto reativarmos a sua promessa, porque quando ele estava reunido com os discípulos, ele disse: esta é a última Páscoa que eu vou comer convosco, até que um dia eu possa comer convosco no reino de meu Pai. Mas eis aqui o memorial para a igreja do Senhor Jesus, trazer à memória Cristo, Senhor, Salvador, Redentor, Libertador das nossas vidas. A Santa Ceia do Senhor é o memorial que a igreja vai participar nesta noite.